Boa tarde a todos. Vamos então, neste momento, fechando os nossos olhos, ficando confortavelmente nas cadeiras e sentindo todo esse ambiente harmonizado pela espiritualidade, nos transmitindo carinho, conforto, que possamos escutar as palavras da nossa amiga Marli e que essas palavras possam tocar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos também, com esse entendimento, colocarmos em prática tudo que aqui é ensinado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, né, lá em cima, para que todos possam vê-la. Então, nos tempos de Jesus, né, não havia luz elétrica, a gente sabe disso. Então, se usava essa candeia, que era uma vela de sebo ou de cera, que ficava assim num candeeiro suspenso no ar, na parede. E alqueire era uma medida que se usava para vender produtos na mercearia, né, naquele tempo, para vender produtos em grãos, tudo a granel. Era uma medida, porque naquele tempo não existiam balanças, né? Quando eu era criança, eu me lembro que ainda existiam as mercearias que vendiam a granel, né? E eles tinham aquelas canequinhas que punham no saquinho e pesavam, né? Aquela balança de 2 pratos, né? Mas naquele tempo não. E candeeiro era um local assim, naquele tempo, né? Não sei como que era, mas era baixo. Então Jesus quis dizer: não coloque debaixo a candeia, né? Debaixo do alqueire, que era onde ficavam os alimentos, mas lá em cima. Mas nós vamos explicar por que ele falou isso, tá? Nós sabemos, né, que Jesus falava por parábolas, porque ele sabia que o povo ainda não estava preparado para receber tanta informação, né, e compreender. Eles não estavam preparados para compreender certas coisas, como ele mesmo disse num trecho que está, eu não sei em qual dos evangelistas. Jesus disse assim: vocês veem, ouvem, olham e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil, porque todo ensinamento deve ser proporcional à competência daquele a quem é dirigido. Então, pessoas, quando se deparam assim com uma luz muito forte, que é um conhecimento que ela não alcança, ela fica, essa luz ofusca, quer dizer, ofusca a mentalidade dela, né? E não esclarece. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo para que a pessoa possa aprender. Porque, olha, vejam bem, nós temos nossa infância, nossa juventude, nossa idade adulta, né? E cada coisa a seu tempo. Nós vamos, durante esse período da nossa vida, né, assimilando e compreendendo. Então, se o grão for semeado, por exemplo, fora de época, ele não vai dar fruto. Assim somos nós.
Deus nos deu a inteligência para que possamos compreender e nos guiar pelas coisas da terra e do céu também. E assim, raciocinando, através da fé e da razão, nada mais lúcido do que a gente colocar a candeia bem no alto, né, para que a gente possa ver, logicamente. Porque sem a luz da razão e nem a fé, a gente enfraquece, né? E essas palavras se aplicam perfeitamente no Espiritismo, porque nos ajuda a compreender melhor, né, os fatos através da razão e da lei da causa e efeito. Porque a gente sabe que aquilo que a gente faz, né, a gente vai receber o efeito daquilo mais para frente. Se a gente faz de errado, né? E se faz de bom, pelo bem, também a gente vai receber. É a lei da causa e efeito, que a gente não consegue fugir dela, né? E muitas vezes nós não entendemos por que pessoas fazem mau uso da mediunidade, que é justamente a luz da candeia. A pessoa que é médium, ela é iluminada, né? E muita gente faz mau uso. Por exemplo, as cartomantes, né? Elas cobram um alto valor para fazer uma análise da sua vida, né? E isso, como Jesus dizia, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, essas pessoas recebem, têm a mediunidade mais aflorada e assim que descobrem isso, acabam usando de maneira errada, né? Fazendo uso, cobrando valores muito altos. Então, mesmo que essa pessoa fale a verdade para você, né? Inclusive, elas falam sobre o seu futuro. O futuro não pertence a nós, porque nós vamos modificando a rota da nossa vida de acordo com os nossos procedimentos. Então, o futuro só pertence a Deus. Não adianta você acreditar numa coisa que essas pessoas falam, porque como elas cobram para falar, elas às vezes recebem intuição de espíritos galhofeiros, aqueles que ficam com brincadeiras, ficam querendo tirar uma da cara da pessoa. Então, elas recebem essas instruções e acabam falando para a gente. Então, tem que ter muito cuidado. Nunca acreditar numa pessoa que lê as cartas e ainda cobra por isso, né? Nunca acreditar, porque sempre existe a intromissão de espíritos malfeitores, que vêm, né, intuir coisas na mente daquela pessoa que está lendo as cartas para te falar. E nem sempre isso faz bem para nós, né? Claro que não. Então, a mediunidade, ela é uma das formas que nós possuímos para sentir a vida, né? E é uma faculdade comum a todos nós. É o nosso, digamos, sexto sentido, né? Que capta e percebe os outros 5 sentidos que nós temos. E à medida que nós desenvolvemos a mediunidade, que é também conhecida como intuição ou inspiração, ela nos ajuda a interagir no meio físico e espiritual, nas várias dimensões do universo. Mas a mediunidade não pode ser vista como prêmio ou como um corretivo, mas como um receptor de sensações. Tem gente que acha assim:
Ai, aquela pessoa é médium, maravilhosa. Vai lá no centro e fica venerando aquela pessoa, né? E, às vezes, o próprio médium age assim. Ele se acha, porque tem mediunidade que vê, que capta, que tudo, e fica se achando uma pessoa melhor, tem aquele orgulho de ser assim, né? Isso daí acaba desviando a mediunidade da pessoa, ela acaba perdendo a mediunidade quando ela age assim. E lá nos tempos bem antigos, a mediunidade era tida como uma dádiva de Deus ou um encontro demoníaco. Até hoje, muita gente tem medo de quem é médium, que vê as coisas ou que fala as coisas. Tem gente que tem medo, acha que é coisa do demônio. Muitas religiões também sugerem isso, né? Mas não é por aí, né? A gente sabe que a mediunidade, ou ela é bem usada, ou se ela é mal usada, logicamente, causa esse pavor, né? E hoje, graças a Deus, está cada vez mais sendo encarada a mediunidade com muita naturalidade, porque as pessoas já estão tendo conhecimento sobre o espiritismo. Então, isso hoje em dia é tido como algo normal, graças a Deus, né? Então, como eu disse, é um fenômeno espontâneo que nós temos, né? Ligado a pessoas predispostas a isso. Porque, olha, ver, todos nós vemos, menos os cegos. Eles podem ter a visão oculta, né? A visão da alma. Mas nós vemos, né? Nós enxergamos com os olhos. Mas as formas de ver e de sentir são diferentes para cada sensitivo. Porque uma pessoa capta uma faceta da sua personalidade, outra pode captar por outro ângulo. Então, não é assim que aquela pessoa falou aquilo, não tem nada a ver. Não é por aí. Porque cada um vê uma faceta da sua personalidade, do seu espírito. Então, escutar também é comum, mas a capacidade de ouvir além das aparências é uma dádiva de lucidez de quem é médium. E de quem é médium que já desenvolveu, né, a capacidade de ouvir as profundezas do espírito. Mas essa facilidade, ela não é dada somente aos agraciados, aos dignos, não. Como às vezes nós até pensamos, não é assim. Deus dá a todos nós uma visão igual e também dá sem nenhuma distinção. As mesmas oportunidades de progresso, ele dá sem nenhuma distinção, porque ele não quer a morte dos incrédulos e dos infiéis, mas ele quer que esses incrédulos e infiéis também cresçam e amadureçam, colocando em prática, né, as suas facilidades. Por isso, nós encontramos a mediunidade nos mais diferentes níveis sociais, intelectuais. Tem pessoas muito simples que moram lá no sítio, que não sabem nada, mas têm mediunidade. Elas sentem as coisas quando encontram a pessoa. Às vezes elas são tão puras, essas pessoas, que elas não falam coisas erradas, né? Elas falam o que elas estão sentindo de coração. E
Então, não existe distinção, né, para a mediunidade. Nas mais variadas raças, religiões, vocês podem notar que tem religiões que falam que recebe o Espírito Santo, né? Então, é mediunidade também. No tempo de Jesus existiam os oráculos, né? Antes até de Jesus existiam os oráculos. Enfim, sempre houve, a mediunidade sempre existiu, sempre. Mas nós não devemos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade. Por quê? Porque ela, a mediunidade, por si só, ela se desenvolve. E também a gente não pode querer apressar isso, né? Tem que ser uma coisa natural. O que temos que fazer, e é imprescindível, é educar essa mediunidade, aperfeiçoar. De que maneira? Estudando, conhecendo melhor, né? Entrando num curso de espiritismo, que dá tantas opções para a gente aprender, né? E assim a gente vai entendendo o que é a mediunidade, a gente vai conhecendo, vai sabendo os porquês de tudo que nos acontece, né? E assim nós vamos saber esperar o nosso desenvolvimento, né? Vejam bem, quando a gente era criança, que a gente ainda nem sabia falar, nem andar, nem ouvir, a gente não teve todo um período para aprender tudo isso, gradativamente, né? Por que, então, a mediunidade, considerada como parte do organismo humano, ela tem que ser desenvolvida rápido? Não. Aprofundando um pouquinho mais esse assunto, nós vamos encontrar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é considerado, nas religiões cristãs, e se conta 50 dias depois da Páscoa. É uma festa cristã. E lá no tempo de Jesus, lá em Jerusalém, havia essa festa. E compareciam muitos povos das regiões, outros, por exemplo, lá em Jerusalém, mas vinham gente da Grécia, de Roma, de tudo quanto é lugar, vinham, né, até Jerusalém para essa festa. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? Houve a maior manifestação mediúnica que já existiu. Foi nesse dia, lá em Jerusalém. De repente, veio dos céus um ruído muito forte, como se fosse um violento trovão, um vendaval, uma coisa muito forte. E saiu do céu línguas de fogo, que foram parar, assim, encostar na cabeça de cada um dos discípulos. E aí eles começaram a falar em outras línguas, a pregar o Evangelho em outras línguas. Isso foi o dia de Pentecostes. E as pessoas, né, a multidão se reuniu e ficaram todos assim alvoroçados, porque cada um ouvia falar na sua língua. E naquele dia havia em Jerusalém, né, pessoas de muitos lugares diferentes. E desde aquele tempo até hoje, nós vemos que esses efeitos são cada vez mais incontestáveis. E a sensibilidade humana está sempre progredindo, porque a gente vai aprendendo, né, e vai entendendo melhor o interior da gente. E a candeia, né, cada vez mais brilhante na sua luz da razão, vai iluminando cada um de nós que procuramos a instrução e a sabedoria. O que significa essa candeia, né? Essa luz que a gente
sente que a gente procura e acha, para que a gente possa elucidar melhor as nossas ideias, aprender, se controlar mais naquilo que a gente fala, né? Para que a gente não possa ofender as pessoas, magoar. Tudo isso está composto, né? nessa instrução da mediunidade, né? A gente vai gradativamente seguindo aí. E a pessoa que acredita que o momento seguinte será melhor que o passado, ela tem sentimentos de esperança, de vitalidade, de força, de luz. É uma pessoa positiva, que sabe encarar, né, os momentos cada vez melhor na vida. Então, não importa onde está agora o nosso grau de desenvolvimento. Isso não importa, o nosso desenvolvimento espiritual. O que importa é que cada experiência da nossa vida é um despertar cada vez melhor, se a gente é para o bem, né? Se a gente procura o bem, cada vez mais a gente vai despertar para o melhor. E procurar a iluminação nossa interior. Ou, se algumas pessoas são mais iluminadas do que nós vamos achar isso tudo normal, né? Que cada um tem seu tempo. Então, a viagem deles, dessas pessoas, não é a nossa, né? Mas é deles. Então, nós vamos procurar nossas origens no nosso coração e nos abrir para que realmente nós possamos nos envolver na luz de Deus. E possamos também irradiar essa luz para todos, né? Irradiar o otimismo, ser uma pessoa que dá força para os outros, que traz alegria, que traz aquele otimismo que vai ser melhor, que daqui a pouco vai passar, né? E iluminando essa candeia. E nós todos somos essa candeia, é isso que Jesus quis dizer, né? Cada um de nós é uma candeia, que dependendo de como você age, você ilumina as pessoas se sentem bem ao seu lado. E você passa uma paz, uma tranquilidade, um conforto, que elas se sentem seguras perto de você. E o sorriso é a alma, né? É a nossa alma, o sorriso é a nossa alma que se expande. Então, gente, acho que deu para entender, né, o que é a candeia. E agora eu vou, como de costume, contar uma historinha, né? Vocês vão achar que o título da historinha não tem nada a ver, mas tem. O título é Pastel, Guaraná e Deus. Vejam só, mas tem a ver. Eu vou contar. Havia um menino pequeno que queria se encontrar com Deus. E ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Portanto, ele encheu uma mochila com bastante pastel e guaraná e saiu fazendo uma caminhada, porque ele estava convicto que ele ia encontrar Deus aquele dia. E quando ele andou umas 3 quadras, ele encontrou um velhinho sentado num banco do jardim, na praça, olhando os pássaros. O menino sentou-se do lado dele, abriu sua mochila e tomou um gole de guaraná. Olhou o velhinho e viu que ele estava com fome. Ele percebeu que o velhinho estava com fome. Então, ele lhe ofereceu um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu para o menino, muito feliz. Aí o seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo aquele sorriso, então ele lhe ofereceu o guaraná.
Ai, mais uma vez o velhinho sorriu para o menino. E o menino estava muito feliz. E eles ficaram ali sentadinhos, sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde. E nem falaram um com o outro, nem uma palavra. Só sorriam. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. O velhinho deu o maior sorriso que o menino já tinha visto na vida. Quando o menino entrou em casa, a sua mãe, surpresa, perguntou, ao ver a felicidade que estampada no rosto do menino. Ela perguntou: "O que você fez hoje que te deixou tão feliz?" E ele respondeu: "Mamãe, eu passei a tarde com Deus." E acrescentou: "Você sabe, ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi." E enquanto isso, o velhinho chegou na casa dele, também radiante. E o seu filho falou: "Por onde você esteve, pai, para ter ficado assim tão feliz?" E ele respondeu: "Comi pastéis e tomei guaraná no parque com Deus." E sabe de uma coisa? Ele é bem mais jovem do que eu esperava. Então, gente, nunca subestime a força de um sorriso. O poder de uma palavra, de um ouvido para ouvir, um honesto elogio ou até um ato de carinho. Tudo isso tem o potencial de fazer virar uma vida. Por medo de diminuir, nós deixamos de crescer. Então, por medo de chorar, nós deixamos às vezes de sorrir. Portanto, sorria. Vocês já perceberam que quando a gente encontra alguém na rua desconhecido e você olha para a pessoa, dá um sorriso, a pessoa fala bom dia? Eu já percebi isso. Então, aqui termina a historinha dizendo assim: o sorriso é a luz da alma. Então, ele nos ajuda a afastar a tristeza e nos aproxima das pessoas. E depois tem um versinho de um autor desconhecido que diz assim: sorria, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Então, gente, vamos sorrir mais para as pessoas, vamos nos iluminar e iluminar aqueles que estão ao nosso redor, né? Por que estar sempre de cara feia? Não, vamos seguir, sentir a vida como Deus nos ensinou. Então, agora, nós vamos encerrar, né, a nossa pequena e humilde reunião diante de tantas benesses que nós recebemos nessa casa, né, que nos acolhe com tanto carinho, que nos dá tanto conforto nas cadeiras, no ventilador, no arejados, né, que nós ficamos aqui tão bem. Nós vamos agradecer agora em forma de vibrações de amor. Então, nós vamos vibrar muito amor por todo o universo e principalmente pelo nosso planeta Terra, que vive hoje momentos de muita conturbação. Podemos dizer que o planeta Terra está doente. Então, vamos vibrar muito amor pelos países que se encontram em guerras, para que os governantes possam, de uma vez por todas,
ouvir as nossas preces e pelo menos captar alguma coisa que toque o coração deles, para que eles possam finalmente levantar a bandeira da paz. Vamos vibrar também muito amor pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que também estejam cada vez mais calmos, conscientes do que o povo precisa, né? E vibrar muito amor por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão nos leitos de dor, por aquelas crianças abandonadas, os idosos também abandonados nos asilos, sem nenhum conforto, sem um carinho da família. Vamos vibrar também pela fauna, pela flora, pelos animais, vibrar muito para que o homem se conscientize cada vez mais em preservá-los. Vamos vibrar agora pela nossa família, principalmente por aquele familiar que é mais difícil, que não se dá bem com a família. Vamos vibrar para que ele seja feliz, vibrar muito amor. E assim, cada vez que o encontrarmos, com certeza ele vai estar mais ameno, com um sorriso nos lábios. Vibrar também agora, especialmente por nós mesmos, para que estejamos cada vez mais firmes, decididos a melhorar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso conhecimento. E também vibrar para que essa luz da candeia seja cada vez mais clara na nossa mente, no nosso coração. E que sejamos cada vez mais amorosos com as pessoas ao nosso redor. E assim nós vamos encerrando a nossa pequena e humilde reunião. E agora eu vou fazer a prece da fraternidade, porque o nosso planeta está precisando muito. Jesus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, as vossas famílias, para que todos possam voltar para suas casas bem melhores do que aqui chegaram. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana a todos.